Sempre sonhei com o dia do meu casamento, não apenas porque iria me unir ao amor da minha vida, mas também porque aquele seria um dos raros momentos em que toda a minha família estaria reunida para celebrar algo bom. Minha infância foi marcada por brigas, fofocas e disputas por coisas pequenas, e eu sempre quis que, pelo menos naquele dia, houvesse paz e alegria. Eu e minha esposa passamos meses organizando tudo com muito carinho. Desde a escolha das flores até a playlist da festa, cada detalhe foi planejado com cuidado. Queríamos que todos se sentissem bem-vindos e que o evento ficasse marcado na memória de todos como um momento de amor e união. Mas, como em toda a família, havia um ponto frágil: a minha tia. Ela sempre foi conhecida por ser, digamos, complicada. Do tipo que nunca estava satisfeita com nada, que sempre arrumava uma maneira de se colocar no centro das atenções. Cresci vendo como ela brigava com a minha mãe por herança, como inventava fofocas sobre outros parentes e como tinha um olhar invejoso sempre que alguém conquistava algo. Entretanto, como bom otimista, eu preferia acreditar que, pelo menos no meu casamento, ela deixaria essas atitudes de lado. Afinal, era um dia especial. Convidei-a como convidei todos os outros familiares, e inclusive reservei uma mesa para ela com lugar de destaque, pensando que talvez isso a fizesse se sentir parte da celebração. O casamento aconteceu em uma tarde ensolarada de sábado. A cerimônia foi emocionante, minha esposa estava deslumbrante, e todos os convidados pareciam estar realmente felizes. Lembro de olhar para os rostos dos meus pais, dos meus sogros e até de alguns primos distantes, todos com expressões de alegria e emoção. Foi um dos momentos mais bonitos da minha vida. Depois da cerimônia, fomos para a festa. Lá, como é comum, havia uma mesa separada para os presentes. Pacotes coloridos, envelopes com laços dourados, caixas grandes e pequenas, todos os sinais de carinho e generosidade dos nossos convidados. Eu e minha esposa nem nos preocupamos com aquilo na hora, afinal estávamos ocupados aproveitando cada momento, dançando, rindo e tirando fotos com todos. Mas foi justamente naquela mesa que começou o problema. Em algum momento da festa, percebi que minha tia estava circulando mais do que o normal perto da mesa dos presentes. Eu achei estranho, mas tentei não dar importância. Pensei, ela deve estar curiosa para ver o que ganhamos. Mas a cada vez que olhava, lá estava ela, com aquele olhar desconfiado e aquele sorriso meio forçado, como se estivesse tramando algo. No fim da noite, quando fomos recolher os presentes para colocar no carro, veio o choque. Quase tudo tinha sumido. Das dezenas de pacotes que tínhamos visto antes, restavam apenas alguns. A mesa estava praticamente vazia. Minha esposa ficou pálida. Meu pai começou a perguntar se alguém tinha visto algo e um silêncio constrangedor tomou conta da festa. Foi então que uma prima minha se aproximou e, meio sem jeito, disse: "Eu não queria me meter, mas eu vi sua tia saindo com algumas sacolas grandes. Achei que fosse coisa dela, mas agora tô achando estranho." Naquele momento, meu coração gelou. Eu sabia que ela era capaz de muita coisa, mas nunca imaginei que teria a ousadia de roubar os presentes do meu casamento. O que era para ser uma noite de celebração terminou com um gosto amargo. Enquanto todos iam embora, eu e minha esposa tentávamos entender como alguém da própria família poderia fazer algo tão cruel. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora, eu e minha esposa estávamos exaustos. O casamento tinha sido maravilhoso, mas a lembrança que ficou mais viva na nossa mente era aquela imagem da mesa de presentes praticamente vazia. Era impossível dormir em paz sem pensar no que havia acontecido. Eu tentei convencer minha esposa a não se preocupar, dizendo que talvez algum dos organizadores tivesse recolhido os presentes por segurança. Mas, no fundo, eu sabia que não era isso. As palavras da minha prima ecoavam na minha cabeça.
Eu vi sua tia saindo com algumas sacolas grandes. No dia seguinte, resolvi ir até a casa dela. Antes de sair, liguei para os meus pais e contei o que estava acontecendo. Minha mãe suspirou fundo do outro lado da linha e disse apenas: "Eu não queria acreditar, mas se tem alguém que faria isso, é ela." Meu pai, mais impulsivo, quis ir comigo, então, pela manhã, fomos até a casa da minha tia. Bati na porta e, quando ela apareceu, fez cara de surpresa. "Ora, se não é o noivinho, o que faz aqui tão cedo?" Ela falava como se nada tivesse acontecido, com aquele tom debochado que só aumentava a minha raiva. Respirei fundo e fui direto ao ponto. "Tia, ontem você saiu da festa com algumas sacolas. Pode me dizer o que tinha nelas?" Ela arregalou os olhos por um segundo, mas logo disfarçou com uma risada. "Ah, meu querido, eu só levei algumas coisas que estavam sobrando, uns enfeites, umas lembrancinhas. Vocês nem vão sentir falta." Meu pai não aguentou e avançou um passo à frente. "Lembrancinhas? Você acha que somos idiotas? Sumiram dezenas de presentes, envelopes com dinheiro, coisas que nossos convidados deram com tanto carinho. Isso não é lembrancinha, é roubo." O rosto da minha tia endureceu. Ela cruzou os braços e disse: "Não tenho nada a ver com isso. Se sumiram presentes, vocês deviam olhar para o pessoal que vocês contrataram. Garçons, seguranças. Esse povo sim é capaz de levar coisas embora." Naquele momento eu percebi duas coisas. Primeiro, que ela não iria admitir facilmente. Segundo, que eu precisava de provas para desmascará-la. Voltei para casa com a sensação de derrota. Mas no fundo, eu sabia que não podia deixar barato. A questão não era só o dinheiro ou os objetos, mas a humilhação de ter minha própria tia estragando um dos dias mais importantes da minha vida. Foi então que tive uma ideia. Liguei para o responsável pelo buffet e perguntei se havia câmeras de segurança no salão. Ele confirmou que sim, que várias câmeras estavam espalhadas pelo local justamente para evitar problemas como furtos ou confusões. Meu coração acelerou. No mesmo dia fui até o buffet com minha esposa e pedi para ver as gravações. Quando o gerente colocou o vídeo na tela, meu estômago revirou. Lá estava ela, a minha tia, vestida de azul, circulando várias vezes pela mesa de presentes, olhando para os lados e em seguida colocando pacotes dentro de grandes sacolas pretas que havia levado consigo. Ela fez isso repetidas vezes ao longo da noite, até que, por fim, saiu discretamente pela porta lateral carregando tudo com a ajuda de um sobrinho adolescente dela. Minha esposa levou a mão à boca, incrédula. Eu não acredito que ela teve coragem. Eu fiquei em silêncio assistindo aquela cena com uma mistura de raiva e tristeza. Era a prova definitiva de que não se tratava de mal-entendido ou engano. Ela tinha planejado tudo. Com posse das gravações, chamei meus pais, alguns primos e até meu sogro para assistir. Todos ficaram chocados, mas também indignados. Meu pai foi o primeiro a falar. "Chegou a hora de dar um basta. Essa mulher precisa aprender que não pode passar a vida prejudicando os outros sem consequências." Decidimos que iríamos confrontá-la em família. Mas o que aconteceu nesse confronto foi ainda mais surpreendente do que eu imaginava. Com o vídeo das câmeras em mãos, marcamos um encontro na casa dos meus avós, onde costumávamos fazer as reuniões de família. Decidimos que todos estariam presentes: meus pais, meus tios, primos, minha esposa e, claro, a protagonista de toda essa confusão, minha tia. Quando ela chegou e viu todos reunidos, fez um comentário sarcástico. "Uau, que recepção! Parece até uma reunião de tribunal." Meu pai respondeu com frieza: "É exatamente isso." Coloquei o notebook na mesa e dei o play no vídeo. O silêncio tomou conta da sala enquanto a cena se desenrolava. Minha tia, circulando pela mesa, colocando os pacotes nas sacolas pretas e saindo pela lateral. Ela tentou rir, mas sua expressão rapidamente se transformou em algo entre medo e vergonha. Isso não prova nada", ela gaguejou. "Eu só estava ajudando a guardar os presentes." Minha mãe, que sempre evitava confronto, dessa vez levantou a voz. "Guardar?
Você levou tudo para sua casa. Até os envelopes com dinheiro desapareceram. Que tipo de pessoa faz isso com o próprio sobrinho no dia do casamento? Aquela foi a primeira vez que vi minha tia sem palavras. Ela tentou se defender, mas todos começaram a falar ao mesmo tempo. Primos indignados, tios acusando. Até meu avô, que raramente se metia, bateu com a bengala no chão e disse: "Chega! Essa família já aguentou demais das suas atitudes. Você passou a vida inteira causando confusão, mentindo, enganando, e agora cruzou todos os limites." Meu pai então anunciou a decisão. "Se você não devolver tudo, vamos à polícia. Temos provas." Foi nesse momento que aconteceu a tal justiça inesperada. Minha tia, pressionada, começou a chorar e disse que o dinheiro já não estava mais com ela. Confessou que tinha usado parte para pagar dívidas e outra parte para ajudar o próprio filho, que estava envolvido em negócios ilegais e devia dinheiro a agiotas. Ou seja, o roubo não tinha sido apenas um ato de ganância, mas parte de um esquema maior de desespero e más escolhas. Meus avós, chocados, tomaram uma decisão drástica. Tiraram minha tia do testamento e declararam que ela não teria mais direito a nada da herança da família. Foi como uma sentença imediata, sem necessidade de polícia ou tribunal. A própria família a julgou. E o mais curioso foi que dias depois, a justiça verdadeira bateu à porta dela. O filho dela foi preso por estelionato, e parte do dinheiro que ela tinha roubado de mim foi confiscado pela polícia como prova dos crimes dele. No fim, nós nunca recuperamos todos os presentes, mas recuperamos algo ainda mais valioso: a união da família. Pela primeira vez, todos se posicionaram contra as atitudes dela e mostraram que não iam mais tolerar suas manipulações. Minha esposa, que estava arrasada no começo, me disse algo que eu nunca vou esquecer. "Talvez seja melhor assim. Os presentes a gente pode substituir, mas esse apoio da família e essa justiça inesperada foram um verdadeiro presente do nosso casamento." E ela tinha razão. O que era para ser apenas um escândalo se transformou em uma lição de vida. Descobrimos quem realmente estava do nosso lado, e minha tia finalmente teve que enfrentar as consequências de uma vida inteira de escolhas erradas. No fim, percebi que a justiça pode vir de formas que a gente nunca espera.